Vamos para a tela aqui do computador que eu vou mostrar algo interessante a vocês. Vamos lá. Estamos aqui com o tema da mensagem aqui. Vaikra, eu coloquei em hebraico, transliterei embaixo do hebraico, do lado coloquei o nome do livro, Levítico, tá? Levítico. É por causa da Septuaginta, tá? Mas em hebraico é Vaikra, tá bom? Vaikra significa e chamou, tá bom? Esse é o conhecido livro dos Levitas, né? Ou Levíticos, como é conhecido popularmente, tá bom? Então, Vaikra significa e chamou. Por que esse texto começa desta forma? Bom, aqui estou com... Vou abrir o texto em hebraico aqui, para vocês verem aqui, tá bom? Vaikra el Moshe, Vayedaber Yahweh Elaif, Meohel Moed Lemur. E chamou o Eterno, chamou Moisés e falou o Eterno, né? Chamou, aqui a tradução, vamos usar aqui King James, aqui coloca, da tenda do encontro o Senhor convocou, chamou Moisés e lhe ordenou, tá bom? Por isso que começa o livro, na cultura hebraica, os livros começam com a primeira palavra de cada livro, tá? Então aqui você tem Vaikra, aí se você for em Gênesis, Bereshit, entenderam? Por isso que na Bíblia hebraica os nomes é a partir de cada primeira palavra do livro. Por exemplo, aqui, Êxodo, Shemot, aqui ó, Shemot, nomes, tá ok? Aí você vai aqui, Números, Bemidebar, a primeira frase, tá? Você encontra o nome. Aqui ó, Hadevarim, Devarim, tá? Já a Septuaginta começa diferente, tá? Ela em Gênesis, no início ele coloca origens, Gênesis, origens, Êxodo significa saída, Levíticos por causa da tribo de Levi, Números pela quantidade de números que tem no livro, e Deuteronômio aqui ó, Deuteronômio 2, Deuteronômio, nomia é lei, então nomeou, lei, Deuto, segunda lei ou revisão da lei, só que Hadevarim significa as palavras, tá bom? Livro Devarim, discursos, tá ok? Enfim, começando aqui nosso tema de hoje, Levíticos, Vaikra e chamou. Então o Eterno chama Moshe, chama Moisés. Vamos aqui continuar. Da tenda do encontro marcado. Eu coloquei marcado porque Ohel Moed. É literal, está escrito aí. Ohel Moed. Moed significa tempo determinado, lugar fixado. Tá? Ohel, tenda. Tenda do encontro. Marcado por causa do tempo. As pessoas iam lá nos tempos fixados, marcados, por exemplo, nas festas bíblicas. Depois, Ohel começa a ser chamado ali de Mishkan. Mishkan significa presença, tá? É onde foi feito ali o tabernáculo, né? Conhecido tabernáculo. Mishkan é morada, tá bom? Enfim, aqui a tenda eu botei Ohel Moed, tá? Ohel Moed, Moed, tempo determinado, fixado, tá? Ohel, então casa do encontro, tenda do encontro marcado. Bom, e aí o tema de hoje é essa expressão Korban. Korban significa oferta, presente. O interessante é que Korban vem de Karav.
Karab significa chegar perto, aproximar, entrar, vir para perto. Então, a base de hoje é Korban. A mensagem, nós vamos falar aí de presente, ok? Esse Korban, o indivíduo ele se aproximava da tenda do encontro, do Mishkan, do tabernáculo, ou do Beit HaMikdash, porque o Ohel, ou o Mishkan, ou o templo, era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que simbolicamente significa que Deus está ali habitando, correto? Então, o homem, ele ia até lá, dar ali, fazer uma oferta, um presente ao Eterno, ok? Então, é o tema da mensagem de hoje. Vamos aqui, livro de Levíticos 1, vamos uma leitura simples aqui. Chamou Yahweh a Moisés da tenda da congregação, também uma tradução possível, e disse-lhe, fala aos filhos de Israel e diz, quando algum de vós, é interessante que algum de vós aqui, a palavra Adam. A palavra Adam pode ser traduzido por humano, então você pode traduzir assim, então, aí não está falando do gênero, se é homem ou mulher. Fala aos filhos de Israel e diz, quando algum de vós, significa o quê? Quando um ser humano trouxer, a palavra trouxer é se aproximar, por isso que Karave vai dar origem à palavra oferta, korban, obração, presente. A palavra presente vem de uma interpretação do André Choraki, do seu livro E Chamou, ok? Que está aqui nas minhas mãos aqui. Bom, voltando aqui para mim aqui, olhamos aqui. Tá falando aqui com vocês, aqui olhando para vocês, vocês olhando para mim. Tá bem? Tô aqui com o livro E Ele Clama, né? E Chamou, do André Choraker, né? André Choraker, que era um judeu, um tradutor, e tem uma obra bem interessante. Tá? Eu já indiquei esse livro aqui para quem é iniciante. Não, eu não sei se tem para vender hoje, ultimamente. Eu só tenho 5 livros dele, porque é difícil de encontrar, tá? Aqui. E tem notas, e é bem legal você ter uma ferramenta como essa aqui, tá? Tem algumas ilustrações, mas tem bastante notas, tá? Para quem é leigo, vai ser importante, tá? Para vocês que estão aí no início aí, ok? Bom, aqui a nota aqui do André Chorak que diz assim, Korban, palavra formada pela raiz Karav, aproximar. Esse rito aproxima o homem da divindade e permite comunhão de todos aqueles que dele participam. Daí a tradução baseada no latim praeser, praes está à frente. Preferida a de sacrifício, da etimologia diferente. O dever de oferecer presentes acha-se em diversas culturas bem distanciadas uma das outras no tempo e no espaço. Na maioria das vezes, o presente consistia em víveres que se presume que a divindade consuma em objetos de valor. Há no homem uma necessidade fundamental de manifestar seu amor e sua devoção, consagrando um bem precioso a Elohim, que ele ama, e de quem aspira a receber graças. O presente é, portanto, a manifestação concreta de amor, que se exprime tão gratuitamente quanto a prece, meditação, a essência ou canto. A palavra hebraica korban foi estendida a outras oferendas além das descritas aqui, sacrifícios, pacificações, erguido, desfaltador simples, desfaltador grave. A tradução do Choraker é diferente. É interessante que no versículo 3 vai falar de um animal, o que poderia ser uma oferta a Deus, um boi ou uma ovelha, um cabrito. O erguido, a palavra olá, traduzida habitualmente por holocausto, de acordo com a versão dos 70, não significa etimologicamente o que é inteiramente queimado, mas o que sobe.
o ofertante sobe a rampa que leva ao altar para onde ele conduz o animal a ser sacrificado. Este sobe ao altar incinerado, enfim, ele sobe como fumaça agradável para a divindade a quem é oferecida. O que é preciso reter é essa ideia de elevação do homem e do animal em direção ao altar dos sacrifícios e depois Yahweh. Aí depois a Yahweh. Não a incineração da vítima. Então ali a palavra olá, que é traduzida por holocausto, a pessoa que ia sacrificar, ele tinha que subir a uma plataforma, tá? Aquilo que é elevado, justamente para oferecer à divindade. O interessante é que aqui, macho intacto, o presente deve ser valioso, tendo o macho preço mais alto que a fêmea, tá? E o animal intacto, preço mais alto que o animal doente, mutilado ou inválido. Malaquias 1:8 vai falar sobre isso. Eu falei isso tudo aqui para chegar nessa parte do sacrifício aqui, que eu quero conversar com vocês sobre presentear ao Eterno. Bom, mostrei aqui o hebraico, mostrei aqui claramente, fiz a leitura. Se você pega a live no meio, é importante você voltar para você ver a parte hebraica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse povo, eles se achegavam diante do Kadosh Baruch Hu para oferecer a Deus presente ou algum dos tipos das ofertas ali designadas. Interessante que essas ofertas têm um caráter de preço. Eu quero falar sobre isso. Preço. O animal custava um valor. Você vai... Veja só como que é a questão. O Mishkan, tabernáculo, ele ficava no meio. O Ohel provavelmente ficava fora do acampamento. Mas, em geral, existia um lugar que o tabernáculo, o templo, era fixado. O tabernáculo ele se movia junto com o povo. Mas quando entraram na Terra Prometida, ele foi fixado. Davi fixou ele em Jerusalém. E as regiões que queriam fazer um sacrifício a Deus não poderiam fazer em qualquer lugar. Eles teriam que se deslocar para o lugar onde está a tenda, o lugar da habitação, a casa de Deus, vamos colocar assim. Você fala casa de Deus, é porque Deus habita literalmente ali. É interessante que hoje, quando as pessoas falam, eu vou na casa de Deus, não, você vai no templo. Casa de Deus só existia uma, que era o Ohel, que passa a ser o tabernáculo, que passa a ser o Beit HaMikdash. Então, Deus não habita aonde eu quero que ele habita. Ele habita onde ele habita. Entende a questão? Hoje ele habita dentro de nós. Mas a questão aqui na ilustração que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Se você morasse no norte, você tinha que descer ao sul. Então você tinha que caminhar, às vezes, dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dias. 8, 9 dias para você ofertar a Deus. Você não podia ofertar na sua cidade. Você está entendendo? Que preço que nós pagamos, gente? Vamos ser bem sinceros aqui para nós. O nosso dia, na maioria das vezes, é gasto conosco. Imagine você se deslocar 10 dias andando, gente, para levar um animal para poder ofertar a Deus. E as pessoas às vezes acham uma hora de live cansativo. O que essas pessoas sabem de relacionamento com Deus? O quê? Presentear a Deus com o quê? O que você tem feito? Esse corban,
era um presente, mas a raiz da palavra significa aproximar-se. A Bíblia vai dizer, nas festas bíblicas, que o homem não podia aparecer de mão vazia. Você está entendendo a excelência de Deus? Você está entendendo como Ele é grande? Sim ou não? Eu vou presentear o meu Deus. Você vai se deslocar da tua cidade de mão vazia? Não. Você vai se deslocar da sua cidade, vai andar 10 dias e vai oferecer a Deus uma oferta. Essa oferta, esse presente que você está dando à divindade, que é Yahuwah, tem um custo da viagem, tem o custo do valor. E nós vivemos numa geração de pessoas que ainda não aprendeu a honrar a Deus. E isso eu me incluo com vocês. Será que nós realmente sabemos quem é o Senhor? Será que estamos honrando o nosso Deus da melhor forma possível? Será que estamos nos doando de fato? Ou será que algum dia nós aprendemos a servir a Deus? Hoje tudo é muito fácil, tudo muito confortável, tudo muito dinâmico. Um jovem, quando na época bíblica, queria se casar, o que ele fazia? Ele pagava o dote. Por quê? Não é vendendo a filha, não. Sabe o que acontece? As pessoas, por falta de interpretação, não entendem nada da Bíblia. Sabe por que o homem pagava o dote? Isso é valorizar a filha do próximo. Porque aquele homem criou a filha santa, virgem. Então aquele homem vai pagar o dote das virgens. Só existe dote para virgem, tá? Para aprender a dar valor. Porque nada é sem pagar preço. As pessoas querem respostas de Deus, mas não querem pagar preço de jejuar. Eu me incluo. Muitas das vezes queremos que o soberano nos responda instantaneamente como uma pessoa no WhatsApp. E às vezes não entendemos que nós não estamos falando com um coleguinha do WhatsApp. Nós estamos falando com o soberano. Daniel orou, jejuou por muito tempo, muitos dias. No primeiro dia, ele já foi ouvido. No exato momento, a resposta já veio do céu. Mas ficou nas regiões celestiais ali. Se Deus quisesse, ela tinha descido na hora a resposta. É claro que Deus deixa as coisas acontecerem, porque uma lição Ele quer dar. Aí os anjos estão lutando ali, daqui a pouco, 21 dias. Vem a resposta de Daniel. Mas Daniel jejua, Daniel ora, Daniel paga o preço. A verdade é que nós estamos numa geração que não sabe pagar o preço. Canaã foi dado, mas Canaã foi conquistada. Entende o que é isso? Deus está falando, eu vou te dar a vitória, mas você vai ter que ir lá. Eu vou estar contigo. Eu vou ser o teu escudo. Eu vou ser a tua proteção. Você vai vencer. Você vai triunfar. Você vai derrotar os inimigos. Eu vou estar com você, mas você vai ter que ir lá.
Nós temos que aprender a suar a camisa. Entende? Nós temos que aprender a pagar o preço. Dormir menos para orar mais. Dormir menos para ler mais. As pessoas querem ser sábias, modo miojo. Elas querem pegar as coisas mastigadas, mas não querem ter um relacionamento de horas e horas buscando, investigando nas escrituras. Se você encontrar um homem de fato que é sábio, pode ter certeza que ele dorme menos que você. Se você encontra um homem de Deus, você pode ter certeza que ele paga um preço que muitos não querem pagar. Porque na maioria das vezes as pessoas querem tudo pronto. É uma geração que tudo quer encontrar fácil, moleza. Que é tudo mastigado nas mãos. E nós precisamos entender o preço que é servir a Deus. Ser apenas um súdito requer preço, requer disposição, vontade. Se deslocar para buscar a face de Deus. Por isso que eu sempre gostei de ir a monte. Nos últimos anos eu não tenho ido. Quando eu tinha carro, ore para Deus me abençoar, irmãos. Para que Deus venha abrir as portas para o servo dele. Mas quando eu tinha carro, eu ia para os montes. Eu, minha esposa, minha filha. E às vezes eu ficava lá 2, 3 horas. Mas por que o monte? É gostoso estar num lugar separado, reservado, tranquilo. Aquele céu estreladinho. Você, a natureza e falando com Deus. Você sabia que Yeshua dormia muito pouco? Dentro de um cômodo, na Judéia, naquela época, na Galileia, dormia pelo menos 8 pessoas dentro de um cômodo. Hoje você tem um quarto. Eu digo que essa geração tem muita moleza. Geração mimada. Se Yeshua quisesse um particular com Deus, eu tenho um quartinho aqui para mim fazer minhas lives. Que legal! Yeshua não tinha um quartinho para orar. Você sabia disso? A casa que você mora, que muitos de vocês moram, não vou dizer todos, mas uma boa parte de vocês, na época, a tua casa é uma mansão. Dependendo de onde você mora. Perto daquelas casas. Tá entendendo? Você tem muito mais que muitos. Você tem muito mais que muitos tiveram. Você tem mais. Você não precisa plantar o trigo para colher o trigo. Você vai ali no mercado e compra. Você não cria o boi, o cordeiro para comer a carne. Você vai no mercado e compra. Você trabalha, aluga 5 casas, tá tranquilo, tá aposentado. As pessoas hoje não sabem o que é plantar, colher. Não sabem o que é preço. Não sabe. E muitos ainda que vivem numa moleza, sabe muito menos. Então naquela época, Yeshua tinha que sair cedo de casa para poder ter um particular com Deus. A casa cheia de gente. E se ele demorasse muito, a cidade já estava cheia. O bairro já estava cheio de gente. Então ele não conseguia ter um particularzinho. Hoje você entra no teu quarto, tranca a sua porta, tranquilão. E vai orar. Eu pergunto para você, por que você não ora? Por que nós não oramos? Você que suou muito a camisa para construir sua casa, acordou muito cedo, pegou ônibus, assim como eu, tantos outros, para vencer. Hoje nós temos uma geração de filho que acorda meio-dia, 1h da tarde, não sabe o que é lavar uma louça, não paga preço, muitos não pagam.
Muitos pagam, né? Outros não pagam. Ainda existe uma geração aí meio... não sabe o que é a vida. O que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo a ver. Tudo a ver. Hoje você não precisa se deslocar 8 dias para ir num culto. Você dobra o joelho dentro da tua casa. Baruch Hashem. Bendito o nome do Senhor. Baruch Hashem. Que preço nós temos pago pela obra de Deus? Qual é o sacrifício? Será que essa geração tem desculpa? E a questão é quando o homem ele vai diante do Senhor, ele nunca ia de mão vazia. O sacerdote sempre oferecia algo. Lá em Malaquias, a nação estava agindo errado. Estava oferecendo animais com defeito. Entende? O Eterno aqui orienta: façam sacrifícios de animais sem defeito. O que custa mais? Entenda uma coisa. Lá em Malaquias, o povo dava animais com defeito, porque não era... Era o resto. Tá entendendo ou não? E aí o Eterno diz: vai diante do governador com tais oferendas, se vocês vão ser recebidos. Se vocês vão ser ouvidos. Sabe, a nação estava oferecendo presentes de qualquer maneira. É a mesma coisa se você for me trazer uma caneca para mim e trouxer uma caneca quebrada. Imagine. Ah, irmão Felipe, eu quero te dar um presente. Aí você vai me dar uma caneca quebrada aqui. Será que eu vou me agradar? Imagine com o Senhor. O que eu quero dizer com essa mensagem hoje? Nós temos que começar a aprender a valorizar o nosso Deus. Dar honra a Ele. A Bíblia vai dizer que existe um profeta, sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Filhos do capeta eram os filhos de Eli. Eles eram filhos de Belial. 1 Samuel 1 vai falar dos filhos de Eli. Eles roubavam sacrifício. Eles se prostituíam no tabernáculo. E teve um momento que Deus disse para Eli: Eli, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. E Eli morreu, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Os 2 filhos dele foram mortos. Deixa eu te dizer uma verdade. Não faça as coisas pro Eterno de qualquer maneira. Não ofereça resto para Deus. Vocês sabem que eu sou bem sincero aqui e eu não tenho papa na língua para falar. Nós temos que aprender a cultuar a Deus de verdade, diferente. Dar o melhor a Deus. A questão toda que nós não fomos ensinados a cultuar a Deus de verdade. Evidentemente que não há mais templos hoje. Evidentemente que não há mais o sacrifício. Não há. Mas tudo aquilo que você for fazer para Deus, faça o melhor. Faça o melhor. Faça para Deus. Hoje as pessoas, como eu sempre digo, se Deus exigir que ele mude a roupa, ele não muda a roupa. A mulher, ela quer se cuidar. E aí, a moda influenciando o mundo. Às vezes a pessoa quer se embelezar e tal e tal. Só que tem coisas que saem da vontade de Deus. E aqui está o perigo. Só estou dando um exemplo. Imagine
Você tem um estilo que você gosta de se vestir, que te faz bem. Mas aí Deus chega para você e diz, esse não é o estilo que eu quero. O teu jeito de vestir me desagrada. Aí o que você faz? Você finge que não está ouvindo ou você muda? Você vai contra você para obedecer o Senhor ou você faz a sua vontade e desobedece a Deus? Aqui está a relação. O preço, entende? Que muita gente não quer pagar. Isso pode ser em qualquer área da tua vida. Então, o que eu entendo de servir a Deus? Servir a Deus. Você entra no teu trabalho, você faz o que você quer? Eu duvido. Só se você for o patrão. Você está numa multinacional, numa empresa, pode ser qualquer área, dentro de um restaurante, numa cozinha. Sempre tem hierarquia, não é? O patrão chega, eu quero isso aqui assim, 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 faz isso, isso, isso. Eu trabalhei em fábrica, já trabalhei em restaurante, sempre fui subordinado a pessoas e a hierarquia vem de cima para baixo. E as ordens eram dadas, faça isso, faça aquilo, não faz isso não. E aí você faz o quê? O que você quer ou que o superior tá mandando você fazer? Evidentemente você vai fazer o que o superior tá mandando você fazer. Senão você é mandando embora. A questão é, servo. A palavra servo, a palavra trabalhar é a mesma que servir. Servir, trabalhar e cultuar vem da mesma palavra hebraica. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: essa geração que se diz ser de Deus hoje, ela serve a Deus ou ela se serve? Porque se você quer servir a Deus, você tem que ler a Bíblia e saber como que Deus quer que você viva. E aqui ser subordinado a Deus. Você não é subordinado no seu plantão, no seu emprego, ao seu patrão, porque ele tem uma regra, uma direção. E a Deus, você não se submete, não é subordinado a ele? Que negócio é esse? Que culto é esse? Que serviço é esse? E aqui está a questão. Tem pessoas que acham que servem a Deus, mas estão querendo dar resto para Deus. E algumas pessoas estão achando que estão servindo a Deus, mas elas querem servir do jeito dela. É o maior engano dessa geração. É achar que está servindo a Deus do seu próprio jeito. A instituição A ensina do jeito, a B ensina do... Vai ler a Bíblia, meu filho. Vai aprender com Deus. Sabe? Então o método de serviço é que Ele nos deu. E o presente que é dado, o indivíduo, Deus já está avisando, você quer me dar um presente, você quer me ofertar? Não pode trazer animal de qualquer maneira, não. Ali fala ali, boi, gado. Você não pode oferecer um porco. Deus já falou, os animais que podem ser dados é esse, esse, esse. Você não pode fazer de qualquer maneira. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Entende a questão? Deus está falando, você quer me dar um presente? É do boi, vaca, boi, mas aqui é macho, né? Do boi, do cordeiro. Tá entendendo? E não pode ter defeito. Tem que ser o mais caro dentre eles. Se você for pobre, você pode dar um casal de rolinho, né? Depois, se você ler, você vai ver. O livro de Levítico vai falar de muitos assuntos. Vai falar de relacionamento conjugal, relações ilícitas. Nós não estamos da paraxá. Vai falar de proibição de comer sangue, gordura. Vai falar da comida kosher, capítulo 11. E vai tratar de vários assuntos. Mas interessante, o primeiro assunto é sobre o culto a Deus. Primeiro é como que você vai chegar diante dele. E chamou o Senhor Moisés. Moisés não entra a hora que quer. Deus chama. Chamou Moisés na tenda da congregação e lhe disse. E falou com Moisés. Primeira coisa que Deus vai falar é sobre o culto a ele. Depois ele vai tratar do teu jeito de viver no mundo.
O que você vai comer, o que você não vai comer, qual é o sexo ilícito, qual é o sexo ilícito, como você vai fazer aquilo. Mas primeiramente ele vai dizer como que você pode se aproximar dele. Com que oferta? Como você vai ofertar ele? Primeira coisa que começa em Levíticos, o livro de Levítico podia começar com capítulo 18, relações sexuais ilícitas, ou capítulo 11, aquilo que é kosher, aquilo que é permitido se comer. Mas ele começa justamente falando de quando você vai se achegar ao lugar da habitação dele. Evidentemente, estamos em outro contexto hoje, mas dá para nós entendermos aqui que o lugar da habitação dele, quando você se achega a ele, tem que haver postura. Tem que haver uma inclinação, tem que haver, então, uma consciência. Tem que haver um entendimento. Por isso ele está explicando. Por que ele explica? Porque Deus matou os filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque acenderam fogo estranho. Depois o Eterno vai falar, diga para o sacerdote, o sumo sacerdote, não entrar qualquer hora dentro do Mishkan. É na hora de Deus. É da forma dele. Aí eu te pergunto, você quer cultuar a Deus? Não é do teu jeito. Você quer servir a Hashem? Não é da tua forma. Senão você pode se queimar. Maldito é aquele que trata a obra de Deus de forma relaxada. Então fica muito claro que para se aproximar de Deus tem que haver postura. Tem que haver preço. Você tem que dar o melhor para Deus. Evidentemente que hoje, sem o templo, hoje não tem como você fazer um holocausto a Deus. Mas, por exemplo, eu sempre ensino isso. Você vai ajudar uma família necessitada? Você está fazendo para o Eterno. Digamos aqui. Deus está ali na tenda. Deus está na tua cozinha agora. Na tua cozinha. Está sentado na sua cadeira, na mesa ali. Sentado. E você vai fazer algo para o Senhor. Você. O que você faz para Ele? Vou melhorar. Deus vai te avisar que dia 1º de novembro Ele vai almoçar com você. Ele vai almoçar com você. Ele te avisa, ó, 1º de novembro vou almoçar na sua casa. Eu tenho certeza que você vai oferecer o melhor das suas iguarias. Sim ou não? Deus vai vir na minha casa. O que eu vou fazer para Deus? Você vai buscar um prato à altura, aquilo que você pode oferecer, mas você vai dar o teu melhor. Até emprestado você pega, mas você dá, não é? Se você souber que Deus vai almoçar na tua casa. Sim ou não? Todo mundo ia fazer isso. Todos nós aqui faríamos isso, eu também. O que eu vou oferecer para Deus? O melhor. Se eu pudesse, vou fazer uma picanha. É ou não é? Vou assar uma picanha. Vou assar um cordeiro. Mas, quando Yeshua fala em Mateus 25, tive fome e não me deste de comer. Estava nu, não me vestiu, estava preso, não foste me ver. Quando você deixa de fazer para os meus pequeninos, deixou de fazer para mim. Preste atenção na lição de Yeshua. Deus não precisa do teu dinheiro, da tua carne, de nada teu. Porque Ele é que dá tudo para nós. Mas o ponto é, quando você for fazer alguma coisa para alguém, lembre-se que Deus está vendo. Ele está ali. Então, preste atenção quando você for dar uma cesta básica para alguém, para você não dar aquilo que você não gosta. Eu sempre digo para as pessoas, você quer fazer alguma coisa por alguém, faça o melhor.
Você não toma esse café porque você tá dando esse pros outros. Você gosta de pipinela, filho. 3 corações. Aí você vai dar pros outros lá, pro seu irmão, pro seu próximo, pra sua imagem e semelhança, né? Seu irmão. Aí você vai lá no terceira categoria de café. Você gosta do arroz prato fino, que tá R$ 47. Tá caro, né? Tá caro. Você gosta do prato fino. Tô ilustrando. Vou dar esse aqui. De segunda, tipo 2. Quando você vai no açougue, no seu mercado, a carne é sempre de primeira. Vou dar pro meu vizinho, que eu sei que ele tá passando dificuldade. Vou ajudar meu vizinho. Aí vou lá e compro a carne moída de segunda pra ele. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não faz isso não. Não faz não. Você vai ajudar alguém? Faça como se estivesse fazendo pra Deus. Porque é dessa forma. Nós estamos numa geração de pessoas que não sabe cultuar Deus. E cultuar Deus é nesse sentido. Orando. Se vestindo. Como que você serve a Deus? Culto é o quê? É fazer a vontade de Deus. Culto. A palavra serviço trabalha a mesma coisa. Então como que você trabalha para Deus? Orando. Como que você trabalha para Deus? Ajudando o necessitado. Como que você trabalha para Deus? Perdoando, pedindo perdão. Levando a palavra. Por isso que eu faço um conteúdo à altura dos irmãos. Eu fico aqui horas às vezes. Faço umas ilustrações, como eu postei aqui para vocês verem no início, né? Eu postei aqui para vocês verem, tá aqui, de frente aqui com vocês. Aqui, ó, Corban presente, para quem chegou agora na live, vem da expressão carab, chega perto, presente, oferta. Tenda do encontro marcado, porque Ohel Moed significa Moed, tempo determinado, fixado. Então, encontro marcado. Tenda Ohel. Levíticos Vaikrar é o nome. Tá vendo? Fui lá, fiz uns slidezinhos para os irmãos aprenderem. Ohel. Depois se chama Mishkan, morada. Tá? Mas até então é o Ohel Moed. A tenda do encontro marcado. Marcado é a minha grafia aqui, que eu coloquei marcado, porque Moed não é só o lugar de encontro. Moed é tempo marcado, fixado. Por isso o encontro marcado seria aí uma tradução interessante. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Aí eu vou ficar 2 horas aqui com os irmãos, orando pelos irmãos, fazendo pelos irmãos, porque eu estou fazendo para o Pai Celestial. Então aprenda a servir a Deus. Aprenda a se aproximar dele. Lembre-se que Corban vem da palavra Karav, que quer dizer aproximando. Aproximar-se. Você está se aproximando de Deus e não se aproxima de mão vazia. Entende? Você aproxima-se de Deus com um presente. O que você tem para oferecer a Deus hoje? Não estou falando de número, de dinheiro. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. O seu melhor culto hoje, santidade. Se você dobrar o seu joelho agora, como que é a sua vida oferecida a Deus? Dá o seu melhor para Deus. Orando, buscando. Nós, eu e você, precisamos aprender a cultuar esse Deus.
Precisamos aprender a servir a Ele, aproximar-se dEle de uma forma que agrade a Ele. O culto a Yahvé, evidentemente que Deus não precisa dos sacrifícios. Mas o que Deus está esperando do indivíduo? Demonstração de amor. Quando você está namorando ou conquistando a pessoa que você ama, você dá presente, sim ou não? Dá. Esses dias eu recebi um presente da minha filha. Tá aqui, ó. Foi algo bem simples. Eu fiz 37 anos e ela me deu um presente. É uma caixinha. Eu gosto muito de doce. E ela encheu de doce. Ela me deu barra de chocolate, coisas assim. Tem até alguma coisa aqui que ela me deu. Me deu balas. Ela encheu a caixinha e me deu. Além de colocar a nossa foto. Eu, ela, a minha esposa. Vem cá. Ela me deu. Mas foi um gesto de amor. Feliz 37 anos. Por que ela fez isso? Nós não temos costume de comemorar como os pagãos. Mas na verdade ela quis demonstrar o amor que ela tem por mim. E por Deus, o que você tem feito? Como que você tem demonstrado seu amor? Como que vai ser o seu presente para com Ele? Como que vai ser o seu culto a Ele? Pense agora um minuto. Pense na sua vida e o que você tem presenteado ao Senhor. Você pode presentear a sua vida. Você pode presentear o leito sem mácula. Você pode presentear amando o seu próximo. Não temos tempo hoje para sacrificar. Mas temos nossas ações sendo em um alto nível para com Deus. Você talvez não tenha recursos para oferecer algo para Deus, mas você tem tua vida. A tua vida pode ser um sacrifício vivo. Lembra da frase de Paulo? Não existe sacrifício vivo. Pegou? Não, sacrifício era morto. O que Paulo está querendo dizer? Que o sacrifício seja a tua vida. Que a sua vida seja um presente para Deus. Da melhor forma possível, você possa viver intensamente para Deus. Conquistando a cada dia o olhar dele. Com as suas ações. A terra estava depravada. E Deus olhou para baixo e viu Noa, tzadik, e achou graça Noé, porque era tzadik. Ele chama a atenção de Deus. A pergunta é, como estão os seus passos para você poder atrair a presença de Deus e chamar a atenção do Senhor? Honre o Senhor, honre a palavra dele, priorize ele na sua vida, no seu culto individual. Seja um sacrifício vivo, um presente vivo para Deus. Nas madrugadas orando, invocando o nome do Senhor, se santificando a cada dia e fazendo sempre o melhor para Deus. De uma forma de gratidão, e uma forma de devoção, e uma forma de amor, de busca intensa ao soberano. Aprenda a servir a Deus, porque essa geração ainda não aprendeu com o coração. Aprenda a servir a Deus, faça tudo para Ele da melhor forma possível. Faça para o Senhor. Você não está fazendo para o homem. Então tudo que você fizer para Deus,
faça de forma nobre. Se doe para esse reino, para essa causa, para essa fé. Uma geração que, infelizmente, conhece pouco sobre o Senhor e não sabe cultuar a Deus. Pense no seu culto individual ao Senhor. Ontem eu falei da Leleha, a história de Abraão. As lições que Abraão nos deixou. Um homem que com 75 anos, Deus manda ele sair de Ur. 75. Ele obedece. E ele vai caminhar, desmontando barraca, andando, montando barraca. Talvez ele acordava quando a luz brilhava, desmontava a tenda e caminhava. Quando quase ia escurecer, ele montava a tenda e dormia. De manhã, ele levantava, desarmava a tenda e prosseguia. Vida fácil? Não. O homem de Deus não tem uma vida fácil aqui. Ele tem uma vida de luta, de suar a camisa. Que nós possamos entender que Deus, Ele é importante. E esse amor que eu tenho por Ele tem que ser muito maior do que o amor que eu tenho pela minha filha, que eu tenho pela minha esposa e que eu tenho pelas coisas da vida. Ele está em primeiro lugar. E a questão é, se Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas, ou se nós colocamos Ele no lugar dele, de primeiro lugar. Aprenda a cultuar Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? O que eu podia compartilhar com vocês hoje é sobre a devoção a Deus, a entrega a Ele. Ele é a razão da minha vida, a razão de estar vivo. Amém, irmã Jocélia? A questão não é ele voltar. A questão é se vamos estar lá. Às vezes as pessoas falam de Yeshua tá voltando. É verdade. A questão é se estamos aptos. Porventura, quando ele voltar, ele encontraria fé na terra? Todo mundo sabe, todo cristão hoje em dia, ele sabe que Yeshua está voltando. A questão é que Yeshua falou que o caminho dele é estreito. E poucos são os que de fato estão no caminho dele. Porque não é todo mundo que diz que é de Deus que de fato é. Dai frutos dignos de arrependimento. Por que precisa se arrepender? Porque se afastaram de Deus. Então arrependimento inclui o quê? Voltar para o lugar que agrada a Deus. Para a posição que Ele me designou. Se eu me afasto daquela posição, eu peco. Então por isso eu preciso retornar. Então por isso o culto a Deus. O culto a Deus é no centro da vontade dele. Se você sai do centro da vontade dele, você pode estar fazendo como Jeroboão. Então não basta dizer eu sou israelita, porque Esaú também era. Esaú também era descendente de Abraão. E o que aconteceu? Preferiu a vida de qualquer maneira. Preferiu uma vida de desonrar a Deus.
E o ponto que eu quero dizer é o seguinte: não basta ser israelita, não basta ser descendente de Abraão, tem que ser servo, fiel. Porque muitos podem dizer que tem sobrenome judeu, hebreu, e não está fazendo aquilo que Deus determinou. Então não é só Jesus estar voltando, é se eu estou preparado para ir, se eu estou preparado para partir, porque esse negócio de voltar, ele pode voltar para mim agora, para você agora. E a questão é se eu estou apto para ir para além. E se eu estou, de fato, no centro da posição que Deus quer para a minha vida e determinou para a minha vida. Porque muitos que dizem ser de Deus estão muito longe dele pelas próprias ações. Porque alguns se enganam achando que estão servindo a Deus ao seu próprio modo de vida. Então a questão é, eu vou com Deus, eu vou partir com Deus se eu estiver vivendo isso que eu estou falando aqui. O centro da vontade de Deus. A vontade dele, não do homem, não da religião. Vontade do eterno, da sua vontade. A questão é, você já leu a Bíblia? Vamos aqui, ser bem claro aqui, categórico aqui. Ah, coisa bem simples, que agora eu vou apertar. Você casou licitamente, Baruch Hashem, você fez o certo. Você vai ter seu relacionamento sexual. Diante de Deus, você não pode usar preservativo. E você não pode evitar filho. E aí? Tu continua servindo a Deus? Ou vai seguir um método dessa geração que criou anticoncepcionais? E formas de evitar que o filho venha ao mundo? Não, mas aí, Felipe, não tem mais aí. Tá entendendo o que é servir a Deus? Quantos filhos tinha uma hebreia? Fala que serve a Deus, mas está usando anticoncepcionais? Tá servindo a Deus ou se servindo? Porque é muito fácil chegar e falar que tá servindo a Deus. Muito fácil. Sou de Deus só porque eu estou falando? A condição de dizer que eu sou de Deus ou não é as minhas obras. É cumprindo os mandamentos de Deus. Se você serve a Deus, você faz a vontade de Deus. E Deus diz para você não ter sexo fora do casamento. Então você não pode ter relações sexuais ilícitas. Se você está cometendo relações sexuais ilícitas, você está pecando. Então você não está na vontade de Deus. Entende a questão aqui, irmãos? É muito fácil. Eu amo a Deus. Mostre-me. Eu sirvo a Deus. Mostra-me. É simples pro povo. O problema é que quando nós falamos desse tipo de coisa, o maluco sou eu. Só que aqueles que dizem que eu sou maluco nunca leram a Bíblia. Porque eu já cansei de falar com pessoas que gostam de me criticar, mas que não sabem nada da Bíblia. Não sabem nem quantos discípulos Yeshua teve. Se perguntar o nome de 5 discípulos, eles não sabem. E o problema dessa geração é o achismo. É o achismo e a chamada regimento interno, que tá querendo substituir. Regimento interno das igrejas, que parece que substituiu a palavra de Deus. Gente, a forma de culto, entendeu que culto é serviço? Lê a Torá, de Gênesis. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Servir a Deus, Felipe. Simples. Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Entendeu? Uma vez eu fui falar que masturbação é pecado, teve um irmão que não gostou muito não. Ficou bravo comigo. Tem um monte que fica bravo comigo. Quando eu falo que namorar não é bíblico, desposar e casar é bíblico. Namorar, ficar aí se esfregando, não é não.
Beijando na boca de quem não é tua mulher? É lascívia. É lascívia. E aí?